Vamos falar hoje sobre autossabotagem. A gente vai falar exatamente sobre esse assunto aqui, como você rompe com esse ciclo da autossabotagem. E algumas pessoas, claro, que já identificam isso, né, na sua trajetória. Quantas vezes você talvez não deixou de fazer algo importante para você, mesmo você sabendo que você tinha capacidade, mesmo você sabendo que tinha conhecimento, e você deixou para trás? Faz sentido? Você já deve ter feito isso algumas vezes. E aí, para começar, eu quero que você reflita sobre essa pergunta que eu coloco na tela aqui para você. O que mais me impede de avançar nos meus sonhos hoje? O que que te impede de avançar nos seus sonhos hoje? Queria que você refletisse com muita sinceridade. Até se você puder, feche os olhos para você tentar trazer essa resposta realmente aí do seu coração. O que que realmente te impede hoje de avançar nos seus sonhos? O que está impedindo você de realizar aquilo que você deseja? Vou ficar até em silêncio alguns segundos para você refletir melhor. Conseguiu refletir? E talvez essa resposta para algumas pessoas seja clara e para outras pessoas nem tanto, o que também é normal. É normal você não ter essa clareza, mas é importante você buscar a resposta para você se livrar disso, porque isso está tirando de você grandes oportunidades, isso está tirando de você os sonhos que você gostaria de realizar e que você não realiza, você está deixando talvez de ter uma vida diferente, uma vida com menos sofrimento, uma vida muito mais de realizações, porque você não resolve essa questão. Faz sentido isso para você? E quanto menos tempo, quanto mais tempo você gasta se permitindo essa autossabotagem, mais difícil de você sair desse processo. Por quê? Porque isso vai enfraquecendo, adoecendo a sua autoestima. E autoestima, lembra disso, autoestima é a maneira como você se vê e como você se trata. E quanto mais você adia os seus planos, quanto mais você desiste daquilo que seria importante para você, menos confiança você tem. E aí, sem confiança, você não age, sem ação não tem nenhuma transformação, não vai ter nenhum resultado diferente. Então, você precisa compreender que enquanto você permitir que essa autossabotagem ela continue na sua vida, menos confiança você vai ter e menos resultados também diferentes na sua vida. Faz sentido isso para você? Essa autoestima, ela vai ficando cada vez mais doente. E essa autoestima cada vez mais doente, claro, vai fazer você se auto-sabotar cada vez mais. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Autossabotagem tem uma definição na psicologia que eu vou trazer aqui para você, é uma definição da psicologia. Acontece quando um indivíduo, consciente ou inconscientemente, e aqui é o ponto, inconscientemente, adota comportamentos que prejudicam o seu próprio progresso ou bem-estar. Muitas vezes, e aqui ó, presta atenção, para evitar o confronto com medos ou situações desconfortáveis. A autossabotagem inconsciente é uma proteção da sua mente. Como assim, ô gata? Como que a minha mente me protege? Guarda isso. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Tudo é sobrevivência. E ela quer te proteger. Só que a tua mente, ela não sabe que muitas dessas proteções, na verdade, elas estão te prejudicando. Você está criando essa autossabotagem na sua vida. Então, o que que acontece? Quando eu evito o confronto por conta de um medo, eu deixo de conquistar algo que é importante para mim. Faz sentido? Quando eu deixo um medo me dominar, quando eu deixo que um medo decida por mim, eu estou deixando verdadeiramente de ter a vida que eu queria, a vida que eu mereço, a vida que eu desejo. E isso é inconsciente. Isso que eu quero que você compreenda aqui é um processo, repita, é um processo automático. É um processo automático que muitas vezes você não tem nem a consciência de que ele está acontecendo. É tão automático que quando vê você já se auto-sabotou.
Isso já deve ter acontecido algumas vezes com você, faz sentido? E não deve ter sido uma, duas, várias vezes. Por isso que você precisa entender que esses medos que hoje você inconscientemente não quer enfrentar, eles estão definindo a sua história. São esses medos. E aí a gente precisa compreender o que são os medos. O medo, presta muita atenção, o medo é uma emoção. E a gente divide os medos em dois: medos reais e medos imaginários. O medo, como eu disse, é uma emoção, e uma emoção serve para nos proteger, para nos alertar de um perigo. Quando você sente medo, por exemplo, de ficar em cima, é, num, no último andar de um prédio super alto na sua cidade, e você fica meio receosa, receoso de ficar ali próximo, né, a olhar para baixo, quem aqui se sente assim? Talvez você tenha esse medo, e é normal que você tenha. Por quê? Porque a tua mente não quer que você morra. Lembra, para ela tudo se trata do quê? De sobrevivência, o tempo todo. O tempo todo ela quer te proteger. E com isso, o que que acontece? O medo vem, ele te alerta, olha, fica mais atenta, cuidado para você não escorregar aqui. Então, fica mais ligada. Só que quando, digamos, você sai daquele ambiente e volta para o térreo, esse medo vai embora. Esse é um medo real. Faz sentido isso para você? Ele vem, te alerta do perigo e depois que, digamos, o perigo passa, ele vai embora. Esse é o medo real. O problema da nossa vida são os medos imaginários, que são alimentados pelos pensamentos que nós temos. E os medos imaginários, eles estão totalmente ligados à autossabotagem. São esses medos imaginários que fazem você desistir das tuas ideias, dos teus projetos, de tomar uma decisão importante. E aqui, um grande parênteses. A vida, ela só muda quando você toma decisões fortes, quando você toma decisões assertivas. Faz sentido isso para você? É no teu relacionamento, é na tua vida financeira, é na tua profissão, é em relação à sua saúde, uma decisão de impacto. Uma decisão de impacto. E a gente precisa entender que essas decisões de impacto, elas não acontecem muitas vezes, não porque você não quer, é porque é um processo automático. Porque esses pensamentos com os medos imaginários fazem você desistir. Faz sentido? Porque conscientemente eu tenho certeza que você sabe o que é bom para você, certo? Você sabe o que que você tem que fazer. Não sou eu aqui que tenho que dizer para você o que que você tem que fazer. Só que esses medos imaginários, eles estão fazendo você se auto-sabotar. E existem três tipos de medos imaginários que eu quero que você preste muita atenção, que estão totalmente ligados à autossabotagem. O primeiro deles são são os medos ligados ao medo do fracasso. Os medos ligados ao medo do fracasso. Eu vou até pegar minha cola aqui, porque eu fiz aqui um roteiro para poder falar melhor aqui para você. Por exemplo, o medo do fracasso e das suas consequências faz com que você, muitas vezes, pare uma ideia no meio, uma decisão no começo, ou que você nem comece a construir essa decisão. Então, por exemplo, você tem medo de não ser capaz de concluir algo. Alguém se identifica com isso? Medo de não concluir algo, imaginar que aquela tarefa, ela vai exigir de você uma habilidade que você não tem. Um outro medo ligado a esse medo do fracasso é o medo de você ser rotulada, rotulado como alguém incompetente, porque isso está ligado diretamente ao medo que todos nós temos de não pertencer, ao medo de não estar dentro de um grupo. Tudo bem? Um outro medo ligado a esse medo do fracasso é o medo de perder tudo se você falhar. Alguém aqui tem esse medo? E esse medo está ligado muito à escassez que você talvez tenha vivido na sua infância, na sua gestação, inclusive. Isso vem, às vezes, da sua família. E a escassez não é apenas financeira. A escassez, por exemplo, de alimento,
Se você, por exemplo, não teve uma amamentação adequada, isso tudo pode ter criado uma interpretação, e eu quero que você escreva essa palavra, interpretação, de que você está em perigo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, se eu fizer algo, eu tenho medo de fracassar e eu tenho medo de perder tudo que eu tenho se isso não der certo. E aí eu não faço. E aí eu paraliso. Tudo bem? O segundo é o contrário do medo do fracasso, que é o medo do sucesso. E aí você pode falar o seguinte, ô gata, mas isso não faz sentido, né? Como que eu vou ter medo do sucesso? Sim, porque tudo depende de como a sua mente interpretou vários fatos e experiências da sua vida. Quer ver um caso muito comum de medo do sucesso? É o medo de ter mais responsabilidades. Por quê? Porque talvez você na infância tenha sido muito exigida, exigido, e aquilo tenha sido tão pesado para você que ser bem-sucedido pressupõe que você tenha mais responsabilidades. Um outro ponto, um outro medo ligado ao medo do sucesso, o medo de ser invejada, invejado ou rejeitada pelo grupo que você pertence. Isso é muito comum. Puxa, todo mundo aqui no meu ambiente tem problemas financeiros. E aí eu não quero prosperar, não, isso inconscientemente eu não quero prosperar, porque se eu me distancio dessas pessoas, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. E isso é um medo também inconsciente que nós carregamos. Tudo bem? E um terceiro medo ligado à autossabotagem é o medo social e emocional. Então, tem muito a ver com o medo de decepcionar as pessoas. O medo de decepcionar as pessoas, principalmente familiares. O medo de parecer egoísta, investindo em você e olhando para si. Nossa, será que a mamãe vai me achar que eu sou egoísta, que eu só penso em mim? E também o medo de abandonar algo conhecido. Essa zona que você hoje tem, que muita gente chama de zona de conforto, é uma zona extremamente conhecida para você. Faz sentido? E esse medo faz com que você simplesmente abandone ideias que você simplesmente, com todo o conhecimento que talvez você tenha, você paralise e não faça o que precisa ser feito. Esses três medos, essas três categorias de medos que eu separei aqui para você, o medo do fracasso, o medo do sucesso, esse medo social e emocional, eles abarcam vários medos, como eu fui falando aqui. E é por isso que é tão importante você identificar dentro da sua história qual é o real medo inconsciente que está fazendo você se auto-sabotar. Porque tudo depende dessa palavrinha, escreve aí, interpretação. Depende da interpretação que a sua mente deu para as experiências que você teve ao longo da vida. A sua experiência, mesmo na mesma situação e contexto de outra pessoa, a interpretação que a sua mente deu pode ser totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí lembra disso. A interpretação, ela gera uma crença, aquilo que você acredita, essa crença se torna o seu comportamento, porque a gente se comporta de acordo com aquilo que a gente acredita. Você, por exemplo, está aqui comigo hoje, por quê? Porque você acredita que essa conversa vai te ajudar, senão você não estaria aqui. E esse comportamento gera os teus resultados. Então, se eu quero ter resultados diferentes na minha vida, eu preciso mudar as interpretações que a minha mente tem. Enquanto eu não mudar essas interpretações, eu vou continuar com as mesmas crenças, com os mesmos comportamentos e, consequentemente, com os mesmos resultados. Tudo bem? Faz sentido? Por isso, agora a gente vai fazer um exercício. Ó. Pega o seu papel e caneta, porque eu quero que você faça um exercício. É rápido, mas é importante que você faça. Tudo bem? Primeira pergunta: qual o seu maior medo relacionado ao futuro? Qual é o maior medo realmente que você tem relacionado ao futuro? Coloca aqui. Qual o maior medo que você tem relacionado ao futuro? É o medo de ficar sozinha?
Medo da escassez? Da onde? Qual é o seu principal medo? Coloca aí. Qual é o seu principal medo? Beleza? Vamos para a segunda pergunta, então. Qual é a pior coisa que realmente pode acontecer se você tentar e não der certo? Se você tentar aquilo que por muitas vezes você já tentou ou que está aqui na tua cabeça e você não conseguiu colocar em prática, o que que pode de pior acontecer? Coloca aqui, qual é a pior coisa que pode acontecer se realmente nada der certo? Coloca aqui. Agora a terceira pergunta, eu quero que você reflita bem. Qual seria uma solução simples que poderia te ajudar a enfrentar esse cenário? Uma solução simples para você se fortalecer e enfrentar esse medo que você tem. Coloca aqui. Escreve aí uma solução simples. Existe solução para isso que você tem? Sim ou não? Com certeza tem. Faz sentido? Com certeza tem uma solução. Talvez você não esteja ainda preparada para essa solução, talvez essa solução ainda precise de um tempo, não importa, mas existe uma solução, certo? Com certeza. Por quê? Porque existem pessoas, outras pessoas no mundo, que alcançaram aquilo que você deseja. Faz sentido? Você não deve ser a primeira pessoa que deseja isso. Existem outras pessoas que desejam também. Beleza? Por que que essas três perguntas que nós fizemos aqui, que você respondeu, aliás, palmas para você que respondeu. Isso, celebre, é importante celebrar. Isso que você fez agora é essencial para você dominar os medos, esses medos imaginários. Sabe o que que você fez? Você trouxe consciência e evidências. Isso é o que ajuda a dominar um medo imaginário. Trazer para sua mente razão, a racionalidade. A racionalização ajuda a reduzir a intensidade dessa ansiedade, muitas vezes que até fica exacerbada por conta desses medos imaginários. Consciência e evidência, consciência e evidência. Tudo bem? É assim que você vai dominando um medo imaginário. É dessa maneira. E porque esses medos imaginários, presta muita atenção, teoricamente você não nasceu com eles. Esses medos imaginários que você tem são medos que foram construídos a partir das experiências que você teve. Por exemplo, Elizabeth colocou aqui o medo de ficar doente. Esse é um medo, claro que todo mundo tem medo de sim, de ficar doente, porque tem a ver com a nossa sobrevivência, certo? Só que algumas pessoas vão ter mais e outras pessoas vão ter menos, ok? E é normal que tenha essa diferença. Mas se esse medo paralisa as minhas ações, faz com que eu, por exemplo, não saia de casa e fique recluso o tempo todo em casa, isso obviamente está afetando o meu bem-estar. E isso também é perigoso. Aí eu preciso identificar qual é a causa, aonde que eu aprendi, por que que eu tenho esse medo tão exagerado, um medo imaginário. Porque talvez você hoje não saia de casa porque a tua mente te leva a lugares que você vai passar mal, que você vai desmaiar no meio da rua, que ninguém vai te socorrer, o que teoricamente não é verdade. Faz sentido? Teoricamente, porque você está saudável. Só que a tua mente te leva a esses pontos, a esse nível muitas vezes de ansiedade e de estresse. E eu preciso entender aonde isso começou. Isso tem a ver, muitas vezes, com o quê? Com uma infância que você viveu a desproteção. Você não foi protegido. Então, hoje que você
está adulta, adulto, você talvez hoje também esteja se sentindo desprotegida, desprotegido, e aí, na verdade, o medo não é da adulta, é o medo de quem? Da criança, que com 1 ano de idade, ela não teve a proteção de quem ela deveria ter. Tudo, tudo que nós queremos resolver na nossa vida está na infância. É por isso que eu digo, a infância foi o período mais difícil da vida de todos nós. Não há como a gente ignorar isso. A infância que todos nós tivemos, algumas pessoas, claro, têm essa consciência clara de que a infância foi um período muito difícil, mas outras pessoas não têm. E elas romantizam os recortes que elas têm da infância, mas a infância, você precisava de um adulto, de uma adulta te protegendo, te dando afeto. Tudo bem? E é por isso que a gente precisa trazer ação a construção dessas evidências, dessa consciência e, claro, mudar a interpretação. Porque senão o que que acontece? Você vai continuar se auto-sabotando. Você vai continuar porque é um processo automático. Porque não adianta você sair daqui, por exemplo, com a certeza de que você agora entendeu o teu se, como funciona a autossabotagem. Só que se você não mudar essa pecinha chamada interpretação, logo, logo isso se torna de novo um processo automático. Porque para tua mente, tudo é sobrevivência e economizar energia é fundamental. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Mudar a interpretação é olhar para a nossa história. É o que eu chamo de fazer as pazes com a nossa história, para que a gente pare de se auto-sabotar. A sua vida hoje não estaria diferente se você não tivesse se auto-sabotado tantas vezes? Tenho certeza que sim. Se você não tivesse desistido daquilo que faz o seu coração bater mais forte, se você tivesse tomado outras decisões. Muitas decisões que nós tomamos, elas são decisões totalmente emocionais. E essas decisões emocionais são as piores. As melhores decisões são baseadas no quê? Em evidências, na razão. Essas são as melhores decisões. Aquele velho ditado, contra fatos não há argumentos. Não há, não tem como você querer encontrar outros caminhos diante de fatos. O problema é que nós hoje acumulamos vários traumas emocionais. Nós acumulamos várias interpretações que a nossa mente trouxe ao longo dessa história que você tem, que todos nós temos, e que moldam nosso comportamento e que se tornaram repetitivos. É por isso que quando eu trato a causa, quando eu vou lá e mudo a interpretação, eu passo a ter um comportamento diferente. Só que isso basta, nem sempre. Presta muita atenção. Porque talvez hoje você esteja inserido em um ambiente que é extremamente tóxico, um ambiente que faz com que você se enfraqueça. E aqui é talvez a parte mais importante de todo o processo de autoconhecimento, o processo de novos caminhos, que é você precisa se fortalecer para tomar decisões, decisões fortes, decisões assertivas. Decisões que nem sempre vão agradar as outras pessoas. E essa é a parte mais difícil, porque ninguém quer ficar de mal com ninguém, né? Todo mundo quer ficar de bem. E tudo bem. Só que existem pessoas que fazem mais mal do que bem pra gente. Eu gosto sempre de usar a analogia do Superman. Lembra do Superman da década de 80, das revistinhas, dos quadrinhos? O homem mais forte do mundo, né? O super-herói. Ele tinha o quê? Uma fraqueza, que era o quê? A kryptonita. Lembra aquela pedra verde? Aí ele pegava a pedra, ele ficava lá que nem um lango-lango, né? Ficava lá todo mole, não conseguia fazer nada, não conseguia andar. Quem é a sua kryptonita hoje? Quem são?
as suas kryptonitas, que roubam a sua energia. Porque o Superman, quando ele perde, quando ele está próximo da kryptonita, ele perde todos os sentidos, toda a força, toda a vitalidade dele. E é por isso que mudar a interpretação é importante, como a gente falou aqui, mas isso vai implicar o quê? Em tomar decisões. E as decisões não vão agradar todas as pessoas. E eu sei que isso, né, dá uma dor de cabeça, né? Dá até um calor, né? Nossa, como. E sustentar essas decisões são as mais difíceis. Quando você precisa se desconectar de pessoas, de ambientes. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que autossabotagem a gente enfrenta olhando para esse passado, ou seja, mudando a interpretação das experiências que nós tivemos, que estão ligados a esses medos imaginários, que alimentam os pensamentos, mas tem a ver com o quê? Com o que você está vivendo agora. Senão, não tem jeito. Eu quero emagrecer, aí eu encontro lá a causa que faz com que eu me sabotasse várias vezes, sei lá, tem a ver com eu vivi lá desnutrição, e aí eu tenho que comer pra caramba. Só que aí eu tô num ambiente que todo dia eu tenho que comer doce, tenho que comer chocolate, o tempo todo tenho pessoas que estão me oferecendo isso. Vai dar certo? Dificilmente. A não ser que você sustente uma posição, e aí você vai ter que enfrentar essa situação. Beleza? Então vamos fazer agora um processo sobre autossabotagem. Para a gente terminar, uma frase para você refletir em cima de tudo que a gente falou hoje, inclusive em cima do processo terapêutico. A única coisa. Peraí, opa, aqui. A única coisa que está te impedindo de alcançar o que você quer é a história que você continua contando a si mesma, a si mesmo. Toma muito cuidado com as histórias que você vem contando para você sobre não ser capaz, sobre ser difícil, sobre ser impossível. Nada é imutável na vida. Você pode mudar a sua vida a hora que você quiser. Tudo bem? Isso não significa que vai ser fácil, mas é possível desde que você se prepare. Beleza? Vamos tirar nossa última foto desse ano. Aliás, um recado importante, ó. A gente volta no dia 6 e vocês estão convidados. Voltaremos no dia 6 com algo novo, que é o desafio Blindagem Emocional, totalmente gratuito, de 6 a 12 de janeiro, tá bom? Então você está convidado, serão 7 dias para você começar o ano com muito mais clareza, com muito mais objetivos. Então, desafio blindagem emocional, eu vou começar a divulgar a partir do dia 26, mas você já está sabendo aqui, de 6 a 12 de janeiro. Tá bom? Então, dá aquele sorriso bem bonito para a gente tirar nossa última foto de 2024. Um, dois, três. Excelente. Uma linda noite para você. Ótimas festas. Um grande abraço. Tchau.